enquanto as tropas da Coreia do Sul são muito mal equipadas. Por que ele riu aqui? Tá rindo de um exército mal preparado que tá sendo devastado por um exército mais forte. Exatamente. Você vai falar sobre milhares de pessoas que morreram e aí você faz uma postura com um sorrisinho, né? Olha, morreu gente pra caramba, cara. Foi assim, uma coisa que morreu gente pra caramba do exército ali. Tava morrendo um monte de gente. Por isso que muitas pessoas ficam irritadas com o Castanhari. Aí você tem uma postura dessa falando sobre uma guerra onde morreram milhares de pessoas e quer realmente que os outros não te xinguem na internet. Assim não dá, né? Tem que alinhar a sua postura, né, seu comportamento não verbal com a mensagem que você tá verbalizando. Vamos seguir aqui. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em comportamento não verbal e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E atendendo a muitos pedidos, hoje nós vamos falar sobre o Thiago Braga refutando o Felipe Castanhari. Pelo menos é assim que o assunto está sendo tratado por muitas pessoas na internet. De maneira resumida, o Felipe Castanhari do Nostalgia fez um vídeo falando sobre a guerra da Coreia e esse vídeo foi respondido pelo professor de história, o Thiago Braga, num vídeo do canal dele, Brasão de Armas. Em pouquíssimo tempo, o vídeo do Thiago Braga superou em números a visualização do vídeo do Nostalgia, do Castanhari. E não apenas isso, em aprovação também. Olha a quantidade de like que você tem, por exemplo, no vídeo do Brasão de Armas, do Thiago Braga, e a quantidade de dislike que você tem no vídeo do Nostalgia, tá certo? Do Castanhari. Então, pra gente conseguir entender, o Thiago Braga humilhou o Castanhari, ele refutou o Castanhari, quais os erros e acertos retóricos nesse embate entre o Brasão de Armas, do Thiago Braga, e o Nostalgia do Castanhari. Vem comigo então para essa análise retórica. A definição dessa fronteira foi feita pelos Estados Unidos. Como não existe uma fronteira histórica ou cultural que pudesse ser usada, os militares estadunidenses escolheram o paralelo 38. Isso porque ele racha a Coreia no meio e, de quebra, mantém Seul, que é a capital coreana, no sul, ou seja, sob controle dos Estados Unidos. Sim, riscando uma simples linha no mapa, um general e um coronel estadunidenses que nunca tinham sequer pisado na Coreia dividem no meio um povo que passou séculos como uma única nação. Você vê que o Castanhari já começa a fazer uma narrativa, né, a trazer ali a imagem dos norte-americanos como sendo ali vilões, enfim. É um general que nunca tinha pisado na Coreia, então tentando falar ali contra a credibilidade desse general, enfim. Eu não sei se esse general tinha um conhecimento de guerra, ele era um general, ele era um coronel, enfim, né? Ele era uma figura alta no exército. Mas o Castanhari já fala, de certa forma, a tirar a credibilidade daquele cara. Ele nunca pisou lá, nunca teve a prática, né? Então não pode falar nada sobre. Então, aqui tem só 50% da explicação, porque ele esqueceu de dizer que depois que essa linha foi feita dividindo as Coreias para evitar a guerra na região, sabe quem queria lutar para manter a Coreia dividida até o fim? Deixa eu só te dar uma dica. Calma que eu já te conto mais detalhes, não sai daí. Tivemos problemas técnicos com a captação do áudio desse vídeo em específico. Pedimos desculpas pelo problema e estamos dando preferência para postagem em tempo hábil. Por isso, o vídeo vai permanecer com esse áudio ruim. Pedimos desculpas, mas segue o vídeo. No sul, os Estados Unidos criam um governo militar liderado pelo general MacArthur, que comandou as forças aliadas na Segunda Guerra no Pacífico. Falando de uma forma literal, desce a bandeira do Japão e sobe a dos Estados Unidos, trocando uma ocupação pela outra. Opa, na Coreia do Sul só trocou a bandeira japonesa pela americana, né? Beleza. Mas no norte, eu tenho certeza que ele também vai dizer que a bandeira japonesa foi trocada pela soviética, né? No norte, a União Soviética cria uma administração que reúne militares soviéticos e revolucionários coreanos. Acho que não. Você viu o que o Castanhari fez? Quando ele fala sobre o sul, ele fala, trocou praticamente uma ocupação pela outra. Desce a bandeira japonesa, sobe a bandeira norte-americana. E a hora que ele vai falar do norte, percebam se ele fala que trocou a ocupação, se ele usa esses termos, essa terminologia, mesma terminologia que ele usou para falar do sul, percebam se ele usa ela quando ele vai falar do norte. Pela soviética, né? No norte, a União Soviética cria uma administração que reúne militares soviéticos e revolucionários coreanos. Cria uma administração. Nos Estados Unidos baixa a bandeira japonesa, sobe dos Estados Unidos, troca uma ocupação pela outra. Quando ele vai falar do norte, cria-se uma administração. Essa súbita troca de termos é um estratagema muito comum do Schopenhauer, que é o estratagema número 2, o uso da homonímia, né? É você pegar pequenas palavras ali, alterar o significado de pequenas palavras para que elas sirvam melhor a sua argumentação. Então, pelo que o Thiago Braga explica aqui, o que dá a entender que, na prática, o que aconteceu foi a mesma coisa no norte e no sul. Então, no sul, você tem ali, sai a ocupação japonesa, entra a ocupação norte-americana. No norte, aparece ali, cria-se, então, uma ocupação
da União Soviética. Então, em prática, aconteceu a mesma coisa, na prática. Só que a hora que o Castanhari se refere ao Sul, ele usa determinados termos que geram sentimentos e sensações negativas, só trocou uma ocupação. E quando ele fala do Norte, tendo acontecido a mesma coisa, ele usa termos mais agradáveis. Cria-se uma administração em colaboração, enfim, usa termos que são mais agradáveis para descrever a mesma coisa. É a estratégia de homonímia, né? Você trocar pequenas palavrinhas ali, né? Você vai falar de uma coisa, você usa um termo, um sinônimo, uma palavra parecida, mas que tenha um sentimento negativo, e quando você vai falar da mesma coisa, mas para favorecer o seu lado, você troca por palavras que tenham um significado um pouco mais confortável, um pouco mais positivo para o seu público. Uma estratégia muito sutil aqui, tá certo? Não foi uma administração conjunta, não. Foi uma administração puramente militar e os norte-coreanos eram funcionários soviéticos usados para sovietizar a região. Tá vendo? É o que o Braga falou agora. Na prática, aconteceu a mesma coisa no Norte e no Sul, só que o Castanhari, quando vai falar do Sul, fala de uma forma um pouco mais pesada e no Norte é um pouquinho mais tranquila, né? Enfim. As decisões soviéticas, claro, têm muito peso nessa administração. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, amiguinho. As decisões da União Soviética na Coreia do Norte não tinham um peso maior, não. Tinham todo o peso. Mas quem começa a se destacar é o Kim Il-sung, sim. Então, mais uma vez, né? Quando vai falar do Norte, coloca palavrinhas ali um pouco mais suaves. Uma coisa que já joga um pouco contra o Castanhari também, pessoal, é o ethos dele, tá certo? A credibilidade do Castanhari, a imagem de credibilidade dele. Não falo isso contra a pessoa do Castanhari, tá certo? Até porque eu não tenho contato tão próximo assim com ele. Conversei algumas poucas vezes com ele. A gente fez um vídeo em conjunto, mas ele apagou, sem me avisar, apagou toda a minha participação do vídeo, removeu, tirou até o meu nome do título do vídeo, enfim. E nunca me falou por que ele fez isso. Conversei umas poucas vezes com ele, mas falando sobre retórica, existem 3 pilares que vão sustentar a sua argumentação, que vão fazer a sua argumentação ser percebida de maneira positiva, né? Ou até mesmo convencer, que vão gerar convencimento para outras pessoas. Segundo Aristóteles, na retórica clássica você tem os 3 pilares: ethos, pathos e logos. O ethos é a imagem do orador, é a credibilidade, é o que as práticas de vida dele têm como relação, com coerência com as práticas que ele verbaliza, com as práticas que ele defende, com os idealismos que ele defende, que ele sustenta. E claro que o ethos também é a sua autoridade, são os diplomas que você tem na área, etc, etc. Então veja como o ethos do Castanhari fica prejudicado. Ele não é historiador, ele não tem nenhum diploma na área, apesar de fazer uma pesquisa, de consultar pessoas sérias, pelo menos o histórico do Nostalgia era, nesse tipo de vídeo, fazer roteiro consultando cientistas, pesquisadores sérios, mas o Castanhari em si não é historiador, não tem um diploma, isso já joga contra o ethos, né, contra a imagem de credibilidade dele. Para além disso, nos últimos anos ele declarou publicamente apoio ao governo Lula, então ele se declarou publicamente como sendo adepto da esquerda. E claro que num vídeo onde ele vai falar da Coreia do Norte, isso gera muito peso. Então fica difícil acreditar que ele está apenas contando a história da Coreia do Norte e não fazendo uma propaganda norte-coreana ou jogando a favor da Coreia do Norte, porque ele tem um certo partidarismo ali. É a mesma situação, por exemplo, se você fosse assistir um jogo de futebol, imagine isso. Você vai assistir um jogo de futebol e o juiz que vai arbitrar o jogo, nos últimos 4 anos ele sempre postou foto, saiu nas redes sociais, saiu dando entrevista pra lá e pra cá, usando a camiseta do time A. Por exemplo, vai jogar São Paulo e Corinthians, e o juiz daquele jogo sempre usa a camisa do Corinthians. Ele vai em entrevistas com a camisa do Corinthians, ele vai em programas de TV, tira fotos com pessoas da administração, com jogadores do Corinthians. Ele publica na internet se dizendo corintiano e sempre xingando quem é do São Paulo. Aí ele começa a arbitrar o jogo e só o São Paulo começa a receber falta no jogo. O juiz vira e fala assim: não, eu tô sendo imparcial, eu tô apenas seguindo as regras do jogo. Você, plateia, você vai acreditar no que esse juiz está falando? Provavelmente não. Porque a credibilidade dele, a imagem dele está manchada, está corrompida, está comprometida. É mais ou menos assim que se enxerga a imagem do Castanhari hoje. Para o grande público vendo as produções do Castanhari, fica difícil hoje separar o que é uma produção onde o objetivo ali é história, é falar sobre ciência, é falar sobre pesquisa, do que no material dele é apenas propaganda de esquerda, é apenas regurgitar discursos ideológicos de esquerda. Então fica difícil o público diferenciar isso e muitas vezes a imagem dele já começa queimada assim que ele começa o vídeo, por conta desse histórico recente dele de querer se aliar publicamente a governos de esquerda, enfim, a pensamentos, a filosofias de esquerda. Então isso já joga contra ele. E como o Thiago Braga nunca apoiou publicamente um ou outro partido político, não estou nem dizendo dos ideais que ele defende ou que ele simpatiza, enfim, não vou falar sobre isso, mas ele nunca chegou e falou: eu sou o Bolsonaro, eu sou o Lula, eu sou isso ou aquilo. Como o Thiago Braga nunca fez isso, o ethos dele, a credibilidade dele fica muito mais intacta, você compreende? E sim, a credibilidade é um dos pilares para a sua argumentação ser bem vista ou mal vista pelo público.
Sigamos. Mas vamos fazer uma pausa antes da gente continuar aqui e ver por que esse vídeo é ruim e uma propaganda romântica pró-Coreia do Norte. A esmagadora maioria das fontes que ele usou no vídeo são fontes ruins, propagandistas da Coreia do Norte. Tá, agora o Braga vai falar sobre as fontes, né? E não sobre o que é que foi falado no vídeo. Vai falar sobre quem fala, né? As fontes. Vamos entender isso aqui então. As fontes, em teoria, são ruins e de certa forma servem para ajudar a invalidar a mensagem. Então, o Braga tá pegando quem falou para invalidar o que falou. A gente já vai falar sobre isso já. A esmagadora maioria das fontes que ele usou no vídeo são fontes ruins, propagandistas da Coreia do Norte. Mas você não precisa acreditar em mim, não. Vamos colocar juntos a qualidade dessas fontes aqui à prova. Já começamos bem pra caramba. A primeira fonte já mostra de onde vem o romantismo e o tom propagandístico do vídeo. Nada mais, nada menos do que o discurso de 1926 de Kim Il-sung, o ditador pai da Coreia do Norte. Só isso só. A segunda fonte aqui é um dos únicos 3 estudos que prestam no vídeo dele. Ela é uma tese de doutorado, não um artigo acadêmico revisado pelos pares para publicação em uma revista acadêmica importante. Não foi revisada por pares, não foi publicada numa revista científica, né? É uma tese de doutorado. Existe uma diferença qualitativa entre esse tipo de fonte, né? Mas sim, pode ser considerado uma fonte útil. Isso aqui é só um filminho. Agora o negócio começa a ficar mais feio. Caraca, ele meteu um curta-metragem como fonte. Se você quer fazer uma pesquisa histórica científica, se meter uma peça de ficção como fonte, é complicado, mas vamos lá. E se você quer aprender a se comunicar, como utilizar a palavra certa na hora certa para persuadir qualquer pessoa, você precisa se inscrever agora mesmo na nossa formação em comunicação persuasiva. E detalhe, quem está assistindo esse vídeo se inscreve com desconto exclusivo. Basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se inscrever e mudar a sua comunicação para sempre. Dito isso, vamos continuar para nossa análise aqui. Essa fonte aqui é só uma tradução de um seminário organizado por esse blog comunista aqui chamado Centro de Estudos da Política Songun, e não um artigo acadêmico. Vamos lá, pessoal, vamos falar um negócio. Ó. Tudo que o Thiago Braga tá fazendo agora, esse pedaço aqui do vídeo agora, ele tá tratando então das fontes, de quem é que falou e não do que foi falado. E muitas pessoas olham para isso e podem dizer assim, mas Vitor, o Thiago Braga tá fazendo então um ad hominem, né? Ele tá pegando quem são as fontes, quem disse, em vez de tratar da mensagem, do que disse. E aí eu tenho que te falar o seguinte, primeiro que ele não está fazendo um ad hominem puramente, porque ele lida o vídeo inteiro com o que foi falado. Mas sim, a gente pode dizer que nesse momento ele está tendo uma estratégia ad hominem, ele está tratando de quem falou, quem são as fontes. E isso por si só não pode ser considerado uma falácia. Como não, Vitor? Se usar ad hominem não é falácia? Vamos lá, vamos entender em retórica clássica e até mesmo em dialética erística, por exemplo, de Schopenhauer, você vai entender que o argumento ad hominem não é uma falácia per si, certo? Basicamente a estratégia ad hominem, como é descrita no comecinho ali do tratado de dialética erística de Schopenhauer, é você discutir uma tese, enfim, uma proposição, uma mensagem. No caso de Schopenhauer é você refutá-la, em vez de refutar a mensagem por si, refutar a mensagem pela fonte, por quem disse aquela mensagem. E o ad hominem, ele é relevante sim. Por exemplo, você tem uma variação do ad hominem que é o exemplo in contrarium, quando a própria figura da pessoa é um exemplo contrário daquilo que ela está dizendo. É uma autocontradição, uma contradição performática. Por exemplo, um confeiteiro falar para você como é que tem que fazer bolo, ou ele vir te dar uma aula, te dar um treinamento de como fazer bolo, sem nunca ter feito um bolo na vida, e na primeira aula ele fala que vocês, alunos, têm que fazer bolo, obrigatoriamente vocês têm que cozinhar, que fazer bolo na casa de vocês, senão vocês não vão evoluir. Mas ele, o professor, nunca fez um bolo na vida, ele é justamente um exemplo in contrarium. Você pode olhar para a tese dele e falar, eu não vou seguir o que você está dizendo, porque você nunca fez um bolo na vida. E isso é uma informação extremamente relevante, tá certo? Perceba que você está, por meio de quem foi que falou, invalidando a tese do que essa pessoa falou. Então o argumento ad hominem, ele pode ser considerado falacioso, vamos dizer assim, quando o aspecto que você lida da figura da pessoa é irrelevante para a mensagem. Por exemplo, vamos falar sobre microexpressões faciais, se elas são ou não científicas. E aí você pega um dado pessoal meu e fala, sabia que o Vitor está falando é professor de esgrima? Logo, microexpressões faciais não devem ser levadas a sério. Tem nada a ver uma coisa com a outra, você percebe? E isso sim seria uma falácia ad hominem. Agora, o que o Thiago Braga está fazendo aqui é pegando informações relevantes acerca de quem foi que disse aquilo, das fontes que foram usadas pelo Nostalgia e pelo Castanhari. Então, isso aqui, visto dessa forma, não pode ser considerado uma falácia ad hominem, tá certo? Essa fonte aqui é só uma tradução de um seminário organizado por esse blog comunista aqui chamado Centro de Estudos da Política Songun, e não um artigo acadêmico.
O cara até se veste igual o Kim Jong-un. E o seminarista convidado aqui é o Dermot Hudson, um britânico que estudou na Coreia do Norte e é ativista comunista ligado ao governo norte-coreano. Hudson publicou um monte de livros, todos independentes, sem nenhuma validação nem por universidades e nem por editoras acadêmicas. Ele paga e publica os livros dele na incrível e renomada editora Lulu. Então, se Hudson é referência, é só para comunista pró-Coreia do Norte, porque no mundo acadêmico, esse Hudson não é nada. Então aí o Thiago Braga está aí mostrando que as fontes do Castanhari são fontes de má qualidade, né? São fontes que não têm credibilidade. Você viu como ele está atacando novamente o ethos do Castanhari, né? A credibilidade do Castanhari, como esse ataque faz sentido. E é isso aí, sigamos então. Usar como fonte uma reunião de comunistas já mostra a qualidade do vídeo. Seguindo. Esses 3 links aqui são matérias de 3 jornais. Olha o título desse aqui. Os imperialistas americanos começaram a Guerra da Coreia. Você acha que um estudo acadêmico sério teria um título assim? Porque isso aqui não é um estudo acadêmico sério. A principal prova disso é que ele foi publicado pela Foreign Languages Publishing House em Pyongyang, na Coreia do Norte. E adivinha só, essa editora aqui é controlada pelo Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores norte-coreano. Novamente, pessoal, como eu falei, o Castanhari tem toda a questão dele se aliar publicamente à esquerda e tal. Isso já joga contra a credibilidade dele e a sua imagem, ela vai contar para as pessoas aceitarem o seu discurso, aceitarem o que você está dizendo. E aí as fontes que o cara usa são ainda piores, né? Elas voltam para esse aspecto. Por exemplo, quando no meu vídeo resposta, na primeira vez que falaram sobre microexpressão facial, pseudociência e tal, isso lá em 2021, né? E quando falaram disso aí de novo em 2023, meio que só requentaram o mesmo discurso de 2021, mas em 2023 pintaram como se eu fosse um bolsonarista e usaram o mesmo discurso de 2021. Mas 2023 colou, porque a gente sabe que agora começou toda uma caça às bruxas a pessoas que não se manifestam a favor do governo atual, né? Mas enfim, quando eu fui falar sobre 2021, né, em 2021, sobre microexpressões faciais, eu trouxe fontes diversas, né, não só fontes a respeito de linguagem corporal, de expressão facial, eu trouxe fontes de pesquisadores como a Lisa Parr, enfim. Em 2023, no meu vídeo também, quando eu fui falar sobre as críticas às microexpressões faciais e por que elas não são vistas com relevância na comunidade acadêmica sobre afetos humanos, eu trouxe ali o artigo de uma das principais pessoas que fala mundialmente contra as microexpressões faciais, que é a doutora Lisa Feldman. Eu trouxe o próprio artigo dela, que é o artigo que serviu como base para esses militantes me atacarem no passado, e mostrei que no próprio artigo dela, a doutora reconhece ali a relevância, a superioridade do modelo das microexpressões faciais. Então, como a gente está no Brasil, a gente está vendo aí na prática o vídeo do Castanhari, as pessoas não estudam as próprias fontes, que é o que a gente vai ver agora. As próprias fontes do Castanhari vão ser usadas para refutá-lo. Fique vendo. De movimentos populacionais. É um estudo interessante que será usado contra o próprio vídeo, inclusive. E agora chegamos no último estudo realmente decente no meio dessa porqueira toda. Ele mostra como que as interpretações acerca da Guerra da Coreia foram mudando ao longo do tempo. E daqui pra baixo é só link para aquele blog comunista pró-Coreia do Norte. Eles estão pagando, Felipe, para fazer publicidade para eles? Quase metade das referências aqui são desse blog. Inclusive, nos créditos, o Nostalgia coloca esse centro de estudos da política Songun como consultores e revisores do vídeo. E essa fonte aqui é de novo aquela publicada pelo Departamento de Propaganda da Coreia do Norte, e eles repetiram aqui. Pronto, você vai ver que o vídeo do Nostalgia não será nada mais, nada menos do que um reflexo das fontes que ele usa. Assim, era muito melhor que ele não tivesse colocado fonte nenhuma na descrição, porque tinha ficado menos feio. Porque isso aqui, senhoras e senhores, é a admissão pública de um vídeo escancaradamente propagandista pró-Coreia do Norte. Eu falei pra vocês no nosso exemplo hipotético. O juiz vai lá arbitrar Corinthians contra São Paulo. O juiz sempre tira foto com o pessoal do Corinthians, sempre tá com a camisa do Corinthians, fala que é corintiano roxo, vai em evento do Corinthians, né? E aí ele começa a arbitrar toda hora ali no meio do jogo, só dando falta pro São Paulo, só falta pro São Paulo. Por esse histórico do Corinthians, do juiz, de ter a camisa do Corinthians sempre, você vai olhar pra ele e vai falar, cara, não dá. O árbitro não tá fazendo uma arbitragem profissional, uma arbitragem real, ele tá sendo partidário, entendeu? Ele tá sendo ali corintiano. Da mesma forma do vídeo do Castanhari. As fontes dele mostram o partidarismo escancarado. Tem muito para onde você correr. No sul, os estadunidenses lidam com os protestos na base da paulada, proibindo manifestações e cancelando os direitos civis dos coreanos. Aliás,
os estadunidenses usam documentos de inteligência da época da dominação japonesa para perseguir socialistas e sindicalistas no sul. Isso aí, Estados Unidos perseguiam mesmo as manifestações, batiam nos comunistas. Agora, é claro que ele também vai dizer que os soviéticos lá no norte reprimiam e caçavam reacionários direitistas opositores, né? No norte, as coisas são mais tranquilas. Lá, o Partido Comunista é muito forte e apoia a tutela internacional. Dizem que esse apoio rola por ordem de Moscou, mas o fato é que isso enfraquece os protestos no norte. Na verdade, qualquer crítica ou movimento de oposição ao Partido Comunista de Kim Il-sung e à presença soviética no norte é silenciado rapidamente, às vezes com violência, pelas forças de controle dessa parceria político-militar. Mas mesmo levando isso em... Percebem, né? As forças de controle, o uso das palavras, né? Como a gente falou, estratagema número 2, né? Tá sempre ali a homonímia. O sul, os norte-americanos vão com porrada, com violência, usam documentos ali da inteligência japonesa para conter os protestos, né? E é aqui o norte, é uma coisa mais tranquila. Aí ele coloca uma foto, todo mundo sorrindo na foto, né? Todo mundo exibindo um sorriso de felicidade genuína. Mas quando é para falar do sul, você vê a imagem que ele coloca no sul, é o pessoal com armas ali, todo mundo com expressão de medo, com expressão com armas, né, com objetos ali, fazendo sempre uma alusão a algo mais pesado, mais violento. Mas quando é para falar do norte, aí vem aqui a imagem, todo mundo sorrisinho, né? Ó, todo mundo tá sorrindo, todo mundo tá feliz, né? Parceria, a palavra que é usada é parceria. Controle dessa parceria político-militar. Então tá sempre ali a estratégia da homonímia, sempre fazendo súbitas trocas de palavras e súbitas trocas de imagem. Eu posso contar a mesma história com imagens diferentes. Quando é pra falar do sul, eu boto imagens ruins, negativas, guerra, terror, expressão de medo, armas na mão da galera. Quando é pra falar do norte, eu mostro sorrisos, as pessoas calmas, ali, pacíficas. Então, uma homonímia, sinais claros de uma manipulação narrativa, né? Até pela edição do vídeo. Mas assim, até faz sentido ele dizer que as manifestações do norte eram rapidamente silenciadas, que os comunistas faziam shh, todo mundo ficava quietinho, né? Aí você vê que ele vai pro sarcasmo, né? Obviamente, chega a ser ridículo, né? Pessoal, eu não entendo nada de história, tá? Eu tô seguindo apenas pela linha retórica aqui. Mas se acontece a mesma coisa no norte e no sul, né? E você, pra falar de uma situação, você fala que foi com violência, e no outro você fala, mas aí o pessoal queria parar de protestar, não sei porquê, do nada o pessoal ficava rapidamente. Aí o que o Thiago Braga falou, né? Porque o pessoal virava e falou assim, e a galera parava. Chega a ser ridículo, né? A linha argumentativa que é seguida quando você tem uma retórica ruim, ela chega a ser ridícula, ela acaba te envergonhando ao invés de te exaltar. Mas vamos seguir aqui. Mas vamos colocar essa afirmação à prova com estudos relevantes, revisados pelos pares de estudiosos sérios de grandes universidades e editoras acadêmicas relevantes, e não de PDFs produzidos por ativistas comunistas sem relevância nenhuma em lugar nenhum. Vamos começar por esse estudo aqui, ó, especializado, As Causas da Guerra da Coreia, escrito pelo sul-coreano Oh Chang-il, publicado pela Revista Internacional de Estudos Coreanos. Aqui na página 23, o professor mostra que, no caso do Norte, a insatisfação política era mais controlada por um motivo muito simples. Os soviéticos usavam força. O artigo continua dizendo que as tropas soviéticas lidaram com a situação de maneira mais habilidosa, utilizando os comunistas coreanos liderados por Kim Il-sung, lançando uma campanha massiva para impor os valores comunistas, ideologia e sistema. E aqueles que não concordavam podiam fugir para a zona americana ou ir para a vala. Mas eu te pergunto, se o Partido Comunista era forte na Coreia do Norte, por que diabos era necessário impor o comunismo ali? Por um motivo muito simples. Ele não era forte, bosta nenhuma. Ao contrário do que informaram ao Castanhari, na Coreia do Norte o Partido Comunista não era forte quando os soviéticos chegaram. Ele ficou forte porque os soviéticos chegaram. Esse estudo aqui, publicado pela Russian Review, chamado... Bom, o Thiago Braga então tá aí contextualizando, né? Mais uma vez, ele traz a contextualização mostrando que tanto no sul quanto no norte, né, também no norte, não foi uma coisinha pacífica, mas sim uma coisa imposta, né? A dominação, por exemplo, da União Soviética, a ocupação da União Soviética não foi uma coisinha, uma parceria, como o Castanhari dá a entender, mas sim que foi algo imposto, foi algo colocado ali à força, né? E aí o Thiago traz as evidências, né, relevantes, enfim, evidências com mais credibilidade do que as evidências e as fontes do Castanhari, para validar o que ele está dizendo. A própria Coreia do Sul. Ora... As forças da Coreia do Norte contam com 100 mil homens, e os exércitos da Coreia do Sul são quase do mesmo tamanho, com 95 mil soldados.
A diferença é que o exército da Coreia do Norte enfrenta tropas japonesas desde os anos 30 e ainda tem a ajuda de tanques e aviões fabricados na União Soviética, enquanto as tropas da Coreia do Sul são muito mal equipadas. Olha o risinho na cara dele. Por que ele riu aqui? Tá rindo de um exército mal preparado que tá sendo devastado por um exército mais forte. É exatamente esse tipo de postura aqui que revoltou tanta gente na internet. Exatamente, você tá falando sobre a morte de milhares de pessoas, né, que morreram ali num conflito armado, e você tá dando risada, tá lá falando assim, olha, e as tropas ali do sul, infelizmente, eram muito mal equipadas. Meu, vamos lá, se você entender que você tá falando sobre morte, sobre as pessoas que perderam a vida, sobre um conflito armado, essa postura ela é intuitivamente desnecessária, uma postura incorreta, uma postura corporal, uma postura verbal afetada, né, de deboche. E, cara, eu não sei nem o que dizer, assim, isso é muito ruim. Isso é para quem trabalha com comunicação como o Castanhari, como eu, você tem que aliar, né, saber como alinhar a sua comunicação não verbal junto com a sua comunicação verbal, com a mensagem que você está verbalizando. A depender do tipo de vídeo, do tipo de material que você vai abordar, como, né, qual é a sua postura. É tão ruim que eu não sei nem o que dizer, né? Para um comunicador isso é 2 vezes mais ruim, né? Um comunicador como o Castanhari, que sempre fez vídeos de história, que foram aclamados, né, desde sempre, vídeos renomados, depois de se aliar a um partido político publicamente, tem essa postura afetada, né? Para falar de uma situação ruim, ele não consegue perceber isso, será? Que ele tá falando sobre uma tragédia com uma postura extremamente afetada, dando risadinhas e etc e tal. Pô, ele não consegue ter empatia por isso, sabe? Isso é o mínimo. Eu me pergunto realmente o que acontece quando você se junta com um partido político assim e sofre essa lavagem cerebral. O que acontece com você? Se você para de enxergar a realidade de verdade, ou se você acaba fazendo as coisas apenas para agradar determinado público. Eu não vou falar dessa forma que a galerinha ali vai curtir, a galerinha de esquerda vai curtir. Ou se o cara realmente passa a acreditar e não vê. Pô, como é que você não consegue perceber o peso, né? Vou falar de morte. Morte de milhares de pessoas e vou dar uma risada. Pô, morreu gente pra caramba, porra. Morreu uma galera aí. Enfim, essa é uma perplexidade minha, tá? Como comunicador. Mas vamos seguir aqui. Ele tá brincando descaradamente como se fosse um torcedor de um time que tá derrotando um outro. E isso é de uma irresponsabilidade lamentável. Então, o exército sul-coreano simplesmente não consegue impedir o avanço dos norte-coreanos que marcham rumo ao seu primeiro objetivo. Ele tem empolgação na voz dele, que marcham rumo ao seu primeiro objetivo. John foge para assistir um show de K-pop. Sinta um fervor dele falando dos comandantes norte-coreanos. Após conquistar Seul, os comandantes norte-coreanos acreditam que as forças da Coreia do Sul, os comandantes norte-coreanos... Então, os gestos que o Castanhari faz são gestos expansivos, né? Ele tá com a postura mais para baixo, ele vai falar os comandantes, ele estufa o peito, faz uma postura de superioridade, aumenta o volume vocal, eleva a cabeça, que é um gesto comum de superioridade, né? Faz gestos mais expansivos e gestos com a palma da mão para cima, né? Os comandantes norte-coreanos. Essa postura aqui, como eu falei, ela faz total sentido porque ele tá falando, ele tá querendo fazer uma defesa da Coreia do Norte. Essa postura para endeusar a Coreia do Norte faz sentido, mas a gente cai naquela questão, por que ele deu risada porque ele tava falando da guerra? Nesse momento ele pensou na postura dele, vou colocar uma postura de autoridade para falar da Coreia do Norte. Na hora de falar da Coreia do Sul, que tinha um exército ruim, que perdeu muita gente ali, eu vou falar dando risada. Acreditam que as forças da Coreia do Sul vão ser dizimadas rapidamente. Porém, os sul-coreanos recuam para o sul e continuam lutando. Parecia que seria fácil, mas não foi. Mesmo porque soldados ocidentais começam a entrar na guerra. Enfim, é uma postura afetada, não tem muito o que falar. Olha que legal isso aqui. Sabe quem concorda que, na verdade, a interferência americana era fraquíssima no sul? Um artigo citado no vídeo do Nostalgia. É porque o Nostalgia falou ali que os exércitos ocidentais começaram a entrar na guerra. Então, eles até iam ganhar da Coreia do Sul, mas como os Estados Unidos estavam fortíssimo ali, eles perderam, né? Essa é a narrativa que o Castanhari traz, né? A Coreia do Norte estava quase esmagando a Coreia do Sul, mas aí entrou, já tinha uma presença de exército norte-americano ali, uma presença de exércitos ocidentais, e por isso que teve esse reforço. E aí o Braga vai falar que não. Olha só, um próprio artigo do Castanhari refuta ele. Era fraquíssima no sul? Um artigo citado no vídeo do Nostalgia. Uma fonte citada no vídeo contradiz escancaradamente a argumentação central que ele apresenta para justificar a invasão da Coreia. A Guerra da Coreia foi iniciada pelo Norte para libertar o Sul dos imperialistas americanos. Olha como o próprio artigo dele vai desmantelando esse espantalho, provando justamente o contrário. Olha aqui a partir da página 4, o professor destruindo essa propaganda comunista repetida no vídeo. O próprio artigo do Castanhari, hein?
A posição estratégica levou quase inevitavelmente ao apoio chinês e soviético da ofensiva norte-coreana contra a República da Coreia. A indecisão dos Estados Unidos de estabelecer e conduzir políticas estrangeiras na extrema Ásia provaria ser um outro fator crítico em criar as condições para a guerra na Coreia. Ou seja, a indecisão americana em manter a sua presença política e militar na Coreia do Sul é que facilitou toda essa movimentação norte-coreana para criar a guerra. Calma que o artigo continua refutando o próprio vídeo que citou ele, mas agora vai ficar ainda mais feio. Olha aqui na página 6. Cada Coreia alegava ser o legítimo governo da Coreia e defendeu a reunificação forçada. Para tanto, a Coreia do Norte recebeu novos equipamentos e desenvolveu suas capacidades sob a tutela soviética. O exército da Coreia do Sul, no entanto, permaneceu uma força apenas no nome. Já em 1947, Washington estava procurando uma maneira de sair da Coreia. Já em 1947, 3 anos antes da guerra começar, os Estados Unidos estavam querendo meter o pé da Coreia. E tem mais, meus amigos. Era do interesse dos Estados Unidos garantir que a Coreia do Sul permanecesse incapaz de conduzir operações de combate ofensivas. E o cara ainda tem coragem de dizer que essa guerra da Coreia era uma guerra dos Estados Unidos. O Norte estava armado até os dentes. Os Estados Unidos queriam tanto uma guerra que praticamente desarmaram seu maior aliado na região. Viu como o argumentaço comunista é lógico na cabeça deles. E agora o artigo do Felipe encerra a sua participação honrosa aqui no nosso vídeo, mostrando o que a Coreia do Norte resolveu fazer com todo esse desleixo americano na região. Reconhecendo a crescente disparidade nas capacidades das forças militares, Kim Il-sung sondou a União Soviética e a recém-criada República Popular da China sobre a possibilidade de apoio a uma invasão da Coreia do Sul. Que gran finale, meus amigos. Tio Kim não perdeu tempo em começar seus planos para invadir e começar a guerra no Sul. Mas peraí, o Castanhari não disse no vídeo dele que a invasão do Norte era uma guerra de libertação da Coreia contra o imperialismo americano? Mas a própria fonte dele diz que os americanos não tinham interesse no Sul, estavam doidos para sair e ainda deixaram o exército fraco no Sul. Então é o seguinte, ou Nostalgia simplesmente repetiu a propaganda descarada norte-coreana sem pena, B, eles não leram a própria fonte que eles citaram, ou C, todas as alternativas anteriores. Complicado demais, né, cara? Como eu falei, pessoal, quando você não estuda a sua fonte, ela acaba te envergonhando ao invés de te ajudar, né? A própria fonte do Castanhari invalida ele, como a fonte que eu citei já, né? Que vocês podem ver no meu vídeo de quase 3 horas de resposta nas questões de cancelamento que fizeram do Metafora. Na própria fonte que essa galera usa pra me atacar, a própria fonte deles, se eles forem pegar o que a Judy Burgum fala, ou até mesmo o que a Lisa Feldman Barrett fala, né? As referências principais ali, a própria fonte refuta eles. É igual quando pegam um estudo pra me refutar e falam assim, olha, um estudo falou, chamou microexpressões faciais de ciência lixo, né? Junk science. Esse é isso que o estudo diz, não sou eu que estou dizendo, é um estudo científico feito pelo governo norte-americano. Acontece que se você pegar esse relatório, né, o nome desse relatório inclusive é esse aqui, eu já comentei sobre ele, né, TSA, é um relatório de fato feito por uma agência norte-americana. Se você pegar esse relatório e procurar o termo que essa pessoa fala no vídeo, o termo que ficou popular, junk science, ciência lixo, etc e tal, esse termo basicamente não aparece em nenhuma parte desse relatório oficial. Você pode inclusive dar um Ctrl Find ali, um Ctrl F, não aparece escrito junk science, ciência lixo. Então isso já é mentira, tá certo? O que acontece é que na época que esse relatório foi publicado, um blog, tá certo? Um blog independente, não era um blog governamental, nada do gênero, um blog independente chamado TechDirt comentou sobre esse relatório e de fato, no título da matéria desse blog, lá sim está escrito Junk Science. Mas no relatório oficial que o blog usa, e o que a pessoa ali usa no vídeo dela para refutar microexpressões faciais, nesse relatório não está escrito Junk Science. E aí, cara, o que o Braga falou, ou a pessoa não leu a fonte, ou a pessoa simplesmente repetiu um discursinho sem entender o que é, ou todas as alternativas assim, né? Mas é isso aí, né, cara? O bom é que o Thiago Braga, ele tá deixando claro a desonestidade intelectual que essa galera pratica, né? Porque, na verdade, essa galera é tudo desonesta. Eles pintam você
como um opositor político, eu não duvido nada se já não estiverem taxando o Thiago Braga de bolsonarista, fascista, qualquer ista aí, tá certo? Simplesmente porque ele ousa mostrar incoerências em argumentações de esquerdistas de apartamento, enfim, de militantes de apartamento. Mas é isso aí, pessoal. Era isso que eu tinha pra dizer, né? Era esses os apontamentos que eu tinha pra passar aqui pra vocês. Espero que você tenha gostado, tá certo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.